Meu nome é Gabriel Souza, da mãe, que veio de Araguari, e Marques de Azevedo, do pai, que veio de Pirapora. Eu nasci em 12 de março de 1986. Eu sou de Peixes, com ascendente em Áries, Vênus em Áries e Lua em Áries, ok? Já que a gente vai falar dessas intimidades. Eu tenho 38 anos e sempre vivi neste mesmo quarteirão. Aqui está a Rua dos Tupis, esquina com Rua Rio de Janeiro. Na minha frente está a Igreja do São José e eu sou um homem solteiro, já namorei 6 vezes, me sinto em matéria de energia e vivacidade com 21, tenho uma vida repleta de gente que eu amo. Eu vivo aqui no 12º andar de um prédio feito na década de 50 e no 3º andar vivem a minha mãe, a minha tia e a minha irmã. Então eu sou ladeado de 3 mulheres incríveis, que eu amo muito. Eu sinto muita saudade desse cara aqui, que é meu pai. O papai nasceu em 40, faleceu em 2020, ele teve um câncer de pulmão e o último lugar que ele teve foi aqui no quarto de visita, onde ele faleceu segurando minha mão e dizendo que me amava. Eu sinto muita saudade desse cara. Eu sou professor, então toda semana eu tenho uma turma para dar aula. Eu sou professor de Teoria Geral do Estado, Direito Constitucional 1, Direito Constitucional 2, Teoria da Constituição, Direito Internacional Público e Direito Internacional Privado. E sou vereador de Belo Horizonte, estou no 8º ano do meu mandato, sou presidente da Câmara Municipal e esse apartamento mostra muito do que é a minha vida, do que é a minha personalidade. O papai teve um primeiro casamento e ele teve 2 filhos neste primeiro casamento. Chamam-se André e Andréia. Ele teve uma terceira criança que faleceu logo de pronto. E na década de 80, meu pai, que era um homem casado, conheceu a minha mãe. O fato é que houve ali uma história que se deu de maneira extraconjugal. Não sou o primeiro, não serei o último e não tenho vergonha de admitir. Quando eu fui concebido, houve a opção de que eu nascesse. Minha avó falou, não, fique tranquila, nós vamos... E acabou que o papai optou por deixar essa primeira família e se conectar com a minha mãe. Eu super compreendo que esses 2 irmãos tenham dificuldade em relação a isso. E tem. Então nós nunca tivemos uma convivência. Eu, e logo depois eu e a minha irmã, a Júlia, eu sou de 1986, ela é de 1987, então nunca houve uma convivência com esses 2 outros irmãos. Mas eu e a minha irmã nascemos grudados, brincando muito, éramos as 2 companhias, né? A minha mãe era uma professora que se aposentou. E para garantir que não faltasse nada em casa, considerando que a aposentadoria não é o suficiente, ela passou a costurar, bordar. Então a gente vivia num apartamento bem menor aqui no edifício Topázio, número 804, e no 802 estava minha avó, minha tia e meu avô. E nesse apartamento a minha mãe montou uma confecção. Meu pai era policial civil, se aposentou, fez direito tardiamente na faculdade de Itaúna e começou a rodar Minas. Ele era um advogado que fazia tribunal do júri para trazer o sustento também. Todo brinquedo novo que chegava, eu tinha muito carinho e guardava com muito cuidado. Estão todos aqui quase. Eu guardei. Porque, nossa, minha mãe e meu pai batalharam demais. Então eu era uma criança que gostava muito, muito mesmo de desenhar. Adorava lápis de cor, desenho, colorir. As primeiras lembranças, assim, tem a ver com ir caminhando pela Afonso Pena, fazendo assim com os dedos na grade do Parque Municipal para o Instituto de Educação. Então eu fiz o Instituto de Educação, o Jardim, que era a Escola Estadual Presidente Kennedy, depois o ensino fundamental, que foi a Escola Estadual Luiz Peçanha. Isso tudo faz parte do complexo do Instituto de Educação de Minas Gerais.
E aí eu entrei pro colégio militar. Quando eu entrei pro colégio militar, minha vida mudou completamente. O Gabriel, político, surge ali. Virei presidente da Cavalaria, virei presidente do Clube de Artes Cênicas e Literárias, virei presidente da sociedade, que é o Grêmio Estudantil, e sempre com o perfil de tentar aglutinar as pessoas e todo mundo já falava naquela, isso daí vai ser político. A primeira ideia, por incentivo, claro, dos próprios militares, era fazer a carreira militar. Há uma parte de mim, inclusive de onde vem muitos dos meus defeitos, eu sou, muito obstinado, muito incisivo, falo de um jeito, muito veemente. Isso vem do colégio militar. No colégio militar eu aprendi a gritar: batalhão escolar, sentido, ombro arma, dá ordem. No colégio militar você aprende a tal da hierarquia e da disciplina. Então, quando eu estava ali no final do colégio militar, eu fiz a prova para ir para a Academia Militar das Agulhas Negras, que é a faculdade de oficiais, para quem vai virar general no Brasil. E eu já fiz meio que dividido, assim, parte de mim queria, mas parte de mim se questionava: cara, você vai passar o resto da sua vida acordando cedo, fazendo a barba e usando uma farda? Não, não era o que eu queria, de verdade. E aí veio o outro lado de mim, o outro lado meu, que era uma paixão por cidades. Sempre gostei disso. E aí eu fiz também uma prova para o FMG, para o curso de Arquitetura e Urbanismo. Mas nunca fui o melhor aluno em matemática, então já parei por ali. Aí veio um lado que era muito interessante. Eu tinha um lado meu que era o lado comunicador. O cara que subia no palanque e dava o recado, o cara que fazia os discursos, o cara que escrevia no jornal. Eu vou fazer publicidade. Então, o primeiro curso meu foi publicidade na PUC Minas. Saí em 2004 do Colégio Militar, onde eu usava boina, marchava, prestava continência e ia para o curso da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC, foi um choque. Eu tirei as botas de cavalaria e ia para a sala de chinelo. Tirei o culote e ia de short. E ia de regata ou de camiseta, Minha tese de conclusão de curso foi a campanha do Obama, em 2008. E isso me motivou ao longo do curso a entrar para a política pelo viés da comunicação. Então, rapidamente eu fiz uma empresa e comecei a atuar na comunicação. É aí também que eu conheço mais a fundo o Clube Atlético Mineiro. Eu inventei o Twitter do Alexandre Calil. Quem postava ali no começo para ele era eu, Gabriel Souza Marques de Azevedo Comunicação, que é o empreendedor individual, Ainda fazendo publicidade, meu pai: ô Gabriel, esse curso aí, isso é curso técnico. Isso não dá barriga para ninguém. Comunicação, tem que fazer esses cursos assim, medicina, engenharia e direito. Tem que fazer direito. Quando eu comecei na Milton Campos, eu comecei com bolsa. Então eu saía cedo de casa, pegava o 5401, ia para a PUC, pegava o 5401, voltava, almoçava em casa, ia trabalhar, saía do trabalho, pegava o 2104, ia para a faculdade e 2104 para casa. Chato ser assaltado no ônibus e ter arma na cabeça no ônibus como eu já tive, me levando tudo. Nunca tive carro, nunca tive carro. Não gosto. Eu não digo que me faltou nada, não faltou. Sempre teve comida no prato, sempre teve educação, sempre teve afeto. E se toda a família brasileira puder contar com isso, é outro Brasil. Mas não tinha sobra, não tinha opulência. Mas realmente, quando eu fui para a faculdade de Milton Campos, aí eu conheci uma outra Belo Horizonte, que eu não tinha acesso. Quando eu entrei lá, eu conheci pessoas muito ricas. Muito ricas. Vários amigos meus, inclusive, que são da sociedade belo-horizontina, no sentido assim, de famílias com sobrenome e tal. Essas pessoas me apresentaram uma vida que eu nunca tive. E aí, em 2006, eu fiz campanha política como publicitário. 2008 também. 2010 também. E falei: gente, esse negócio de ficar só aqui gravando, editando, eu sou melhor que esses caras aí. Muito idiota aí concorrendo. Verdade. Então, quando foi 2011, depois da campanha que elegeu o professor Antônio Augusto Júnior Anastasia, ele me convidou para ser subsecretário de Estado. Me fez amadurecer muito. Lidar com conta pública,
lidar com orçamento, sair depois de 4 anos sem um trisquinho de corrupção. O governo terminou em 2014, e aí eu comecei a carreira de professor, já mirando o seguinte: em 2016 eu vou ser candidato a vereador. Muita gente tinha dúvida em relação à minha vitória, falavam que eu não ia ganhar de jeito nenhum, porque eu era um candidato de internet, e aí 10.185 votos. Primeiro mandato. Aí entrei. E 4 anos emocionantes, muito intensos. E depois reeleito em 2020. Gente, na hora que eu coloquei o dedo na cara no antigo do ex-presidente da Câmara, eu falei: não tem medo do senhor e nem dos seus capangas. E esse homem estava cassado logo depois. Tinha um vereador aqui na cidade, fez o que quis na Câmara Municipal. Escândalo de corrupção, e todo mundo criticava. Quietinho, na surdina. Eu não, eu falei na cara. E atuei para botar ele fora de lá. Fiz certo ou fiz errado? Fiz certo. Deu trabalho? Deu trabalho. Precisou gritar? Precisou gritar. Eu quero muito ser pai. Quero muito ter filhos. E sei que isso não é algo trivial. É muito importante estar com alguém e erguer uma família. Isso para mim é fundamental, porque eu sou parte de uma família que me amou muito. Então, é um desejo pessoal ser pai, e eu sei que isso vai acontecer algum dia. A minha sexualidade é mais uma das muitas características que fazem de mim um humano. O cabelo é castanho, o olho é castanho, eu tenho 1,86 m e eu sou um em mais de 8 bilhões. Não tem nenhum igual. Eu defendo, portanto, a diversidade. O direito de cada um ser exatamente o que é, sem mentir. E a minha bandeira é a verdade, a transparência. Eu falo tudo que eu penso e eu digo tudo que eu acredito. Se eu mentisse sobre um patamar da minha vida, eu não seria eu. Eu não sou um vereador que trata de um tema só. E eu carrego muitas bandeiras. Quando eu abri de maneira mais clara a minha sexualidade, e para o bissexual é um desafio distinto, porque eu tive namoradas e gosto de mulheres, vou em festa, fico com as mulheres, elas sabem que eu sou um cara bissexual, eu não escondo isso. Quando eu trouxe isso para o meu pai, foi difícil para ele. Como é difícil para muitas pessoas. Meu pai nasceu em 1940, era outro mundo. E muita gente ainda lida com isso de uma maneira diferente, mas eu não queria mentir. E ele ficou um tempo sem falar comigo. Foi muito difícil para ele processar isso. Quando a minha avó sofreu um AVC, foi para o hospital, eu liguei para ele e falei: ó, eu não queria que isso acontecesse com você e a gente não tivesse resolvido. Fomos jantar, choramos muito juntos. Isso foi no final de 2019. E ele falou: filho, papai te ama. Mas é difícil para mim porque eu acho que as pessoas não vão te aceitar ou você vai sofrer com isso. Eu falei: papai, seu filho é tão corajoso para tudo, não vai ser para isso? Pior, pai, seria eu mentir. Você não criou um mentiroso? E eu vejo muitas pessoas que também não são heterossexuais, mas que criam uma vida de mentira, sabe? Que casam e fazem das suas mulheres infelizes, ou que querem ser devedores de uma cobrança da sociedade em relação ao que elas deveriam ser. Isso não é felicidade. Eu sou muito feliz. E, portanto, Bandeira, para mim, é uma cidade em que todos sejam acolhidos. Porque ninguém escolhe ser o que é, mas todo mundo escolhe respeitar as pessoas.